Seu direito. Todas as sextas-feiras, agora são 3h15, o doutor Marcelo Pellegrini, que é advogado especialista em direito público e eleitoral, conversa com a gente no quadro Seu Direito sobre assuntos de interesse da população. Doutor Marcelo, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Marizo, boa tarde a você, aos ouvintes. Você está num lugar bem mais agradável aí, hein, Marizo? Tá calor, mas tá gostoso, né? Dentro aqui do truck, tomando uma aguinha. Todas as sextas-feiras, né? Durante 5 sextas-feiras, estamos por aqui. Doutor Marcelo, é um lugar realmente maravilhoso, né? Faz parte da nossa vida já há alguns anos de CBN, apresentando o programa daqui às sextas-feiras. É muito bom mesmo, é um clima muito legal, assim, as pessoas muito receptivas com a gente. Doutor Marcelo, o que não tem sido muito receptivo, e eu vou citar um exemplo, a gente sempre fala, né? Quando na coluna O Seu Direito, a gente usa exemplos para falar de um todo, porque o senhor não está por dentro de todos os casos, né? Assim, não está acompanhando todos os casos. Mas eu vou trazer uma notícia aqui, porque um hospital particular do Rio de Janeiro deve se manifestar em 48 horas sobre a permanência do ex-deputado Roberto Jefferson nesse hospital. Isso porque o plano de saúde diz que ele está bem. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, quer saber por quê. Óbvio que a gente já viu políticos simulando doença. Não é o caso que a gente vai conversar aqui, mas o caso da autonomia dos planos de saúde, né? Eles podem dar um laudo assim de qualquer forma, eles têm mais poder, entre aspas, do que um diagnóstico de um médico que está acompanhando o caso, doutor Marcelo? Não, Guarizo, nesse caso não. Nesse caso há um estresse, digamos assim, uma divergência entre o ex-deputado e o plano privado dele, talvez por cessar as coberturas, né? E a decisão aí intima o hospital, na verdade, para dizer, olha, vocês vão manter ele aí, ele precisa continuar com o tratamento ou não? Se vocês não vão manter, por causa do plano, mas ele necessita do tratamento, pode ser avaliado que a custódia seja transferida para um hospital público. Se vão interromper, seja em razão do plano, seja porque não tem mais necessidade do tratamento, aí o retorno ao encarceramento deve ser a decisão final. É porque, no caso, ele tem mandado de prisão, é por isso, né? Exatamente. Excepcionalmente, né, o juiz que cuida da execução penal, quando já é condenado, já com decisão transitada e julgado, ou o juiz que cuida da cautelar, da preventiva, da temporária, ele pode, se houver prova da necessidade, da imprescindibilidade do tratamento médico, que não pode ser realizado dentro da custódia, transferir, digamos assim, uma prisão hospitalar. Ele também não pode ter contato com as pessoas, receber visita, se relacionar com redes sociais, falar com as pessoas do processo, com testemunhas, ou seja, valem as mesmas limitações. No direito público, doutor Marcelo, quando alguém tem ou alega algum problema de saúde, né, existem decisões que são particulares, existe uma lei específica, por exemplo, para que a pessoa possa sair do cárcere para se tratar? Tem algo específico disso ou cada caso tem que ser analisado separadamente? Existe uma previsão legal quanto a essa possibilidade. E a doutrina e a jurisprudência vão construindo os requisitos para que ela possa ser exercida. Então, são algumas delas, né? Ter realmente uma comorbidade grave, ela não puder ser tratada no cárcere, né? A pessoa correr algum risco de vida com relação ao tratamento, e aí sim o juiz da causa pode transferir para uma custódia hospitalar. Deixa eu mudar para um outro assunto do direito público, porque a gente sabe, doutor Marcelo, que os políticos são muito cobrados, né, por realização de obras, né? Isso ainda mais hoje com as redes sociais, né, que a população tem mais voz
ainda, e a gente recebe na CBN mesmo, olha, minha rua não está asfaltada, está faltando luz, o ponto de ônibus está pichado, tá? Isso a gente está falando de pequenas obras. Eu vou trazer um exemplo do Maranhão, essa aqui é interessante. Uma obra feita lá, uma prefeita, né, que ela asfaltou a cidade ali, né? Mas até a fazenda da família, ou passando o caminho pela fazenda da família. Ela é prefeita da cidade de Vitorino Freire, Luana Rezende, irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. E aí, como a gente sempre diz, doutor Marcelo, o senhor não gosta de fazer juízo de valor sobre casos que não estão, né, sendo defendidos pelo senhor, mas como que funciona a obra pública de interesse particular? Olha, eu vou passar um asfalto, vou fazer uma estrada para um lugar que me beneficia. Obviamente não tem nada na Constituição que diga isso, mas eu queria que o senhor explicasse, né, sobre como isso deve se proceder, o que tem que se alegar para fazer uma obra nesse sentido. Pois é, Guarizo, nesse exemplo aí, a cláusula de toque é saber se houve ou não houve o desvio de finalidade, né? Se a pessoa, no caso, algum prefeito, se utiliza de uma regra legal, você tem um dinheiro de convênio, você pode fazer a obra, você licita a obra, mas com o interesse único e exclusivo de se beneficiar, ou se ele se beneficiou a coletividade como um todo. Se houve um direcionamento para uma obra que beneficia somente a fazenda, o asfaltamento da fazenda da prefeita, me parece que, em tese, nós vamos ter um desvio de finalidade bem caracterizado. Do outro bordo, se ficar no caso concreto, estipulado que aquela obra estava prevista há 10 anos, quando ela não era prefeita, que ela vai ligar lá 3, 4 bairros que não tinham essa ligação, que ela vai possibilitar o acesso a serviços públicos, como escolas, como centros de saúde, e também vai passar na frente de uma propriedade dela. Eu não vejo, nesse caso específico, um desvio de finalidade. Mas a ponderação é do caso concreto, né, para saber até onde nós temos aí a violação à moralidade e à impessoalidade, né, que gerariam o desvio de finalidade, ou até onde poderia ser aceito aquele tipo de obra que pode beneficiar, em tese, um parente, né, indiretamente. E aí o exemplo é no Brasil todo, né? Nós estamos pegando um caso concreto de você ter outros parentes com imóveis ou com propriedades próximas. Então, é um caso concreto, é a análise dos autos, de todas as provas e contextos fáticos para a gente poder se aferir aí à legalidade ou à ilegalidade dessa obra. E o que tem que ser dito também é que decisões do Poder Executivo não são automaticamente tomadas, né? Precisa de aprovação para que essas obras saiam do papel, né? Então, nem sempre, Guarizo. Essa é uma boa discussão, talvez valha para um dia nosso aqui a gente discutir um pouco a influência do Legislativo e principalmente do Judiciário, quando ele é instigado pelo Ministério Público, nas políticas públicas, né? Até quando eles podem intervir. Se há orçamento, há previsão orçamentária da Receita, já há necessidade da obra, o prefeito pode licitar e, em tese, não precisa de autorização legislativa, nem o judiciário pode coibir, salvo em desvio de finalidade. Agora, se ele vai pegar um empréstimo para fazer uma obra, aí ele precisa da Câmara do Legislativo para autorizar. E se não é uma coisa nem outra e há um desvio, aí sim o judiciário pode intervir. Na verdade, são os poderes tentando trabalhar harmonicamente, como se dá da definição clássica lá de Montesquieu. Mas é uma questão muito, muito polêmica. Até onde o judiciário... Por exemplo, questão de medicamentos. A gente falou semana passada, semana retrasada, sobre medicamentos. Qual é o critério? É um medicamento grave para uma pessoa ou você dá o tratamento a 100 pessoas com uma comorbidade inferior? Porque o orçamento ele é finito. Verdade. O judiciário poderia obrigar o prefeito a crescer a cidade para o lado A ou o lado B? Depende.
Verdade. E outro assunto que a gente pode tomar também nesse caso, porque é o seguinte, quando tem contestação, né, e aí não estou falando só de Ministério Público, né, mas geralmente as ações são apresentadas pelo Ministério Público, mas as contestações já são com obra em andamento, né, não são, por exemplo, no momento de uma publicação em diário oficial, olha, vou fazer uma obra que vai passar na frente da fazenda, né? É verdade. Aí é uma questão de melhorar o acesso à informação, né? Porque a obra para se acabar, você inviabilizar uma obra só por não concordar é uma coisa que me parece não aceitável. Agora, uma irregularidade que você consegue enxergar antes da obra ser executada, ela pode e deve ser. Eu usei o Ministério Público como exemplo aqui, que é a figura clássica, né, Principal, que discute questões. Principal, mas você fez muito bem. Né? Qualquer pessoa pode propor uma ação popular e suspender um contrato público ou uma obra pública. Isso é permitido pela Constituição. E tem um outro caso que tá em voga também, a questão dos moradores de rua, né? Sim. Até quando o Supremo pode indicar o que o município tem que fazer? Será que todas as providências que o Supremo indicou valem para todos os municípios? Ou será que você tem as suas especificidades regionais? Será que nós temos alguns limites que são comuns a todos e alguma área de alteração em razão das peculiaridades de cada estado ou de cada região do país? Exato. É uma outra discussão aí bem interessante do ponto de vista jurídico. Nós começamos esse assunto na semana passada e podemos retomar também o mais rápido possível. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, mais uma vez com a gente no quadro Seu Direito. Muito obrigado pela participação, Dr. Marcelo. Até sexta-feira que vem nós estaremos aqui em Olambra, mas batendo esse papo outra vez. Grande abraço. Muito obrigado, Guarizo. Um grande abraço a você, aos ouvintes. Bom final de semana. O senhor também. Agora, 3h26. E ainda falando sobre a política, tem um material vindo de Brasília com a Viviane Abreu falando sobre uma mini reforma